Olá! Já parou para pensar? E se um poema bem antigo, uma crônica histórica, um sermão e um livro de provérbios não fossem só textos separados? E se, quando a gente junta tudo, eles na verdade contam uma história só? Um guia, sabe? Sobre o que é ser humano, sobre moralidade, sobre propósito. É exatamente essa conexão que a gente vai explorar agora. Pois é, a pergunta que fica é essa: como é que escritos de gêneros e épocas tão diferentes podem se unir para contar uma única e grande história? É esse o quebra-cabeça que vamos montar juntos, peça por peça. Bom, para começar, vamos mergulhar num contraste bem forte. De um lado, a gente tem a grandiosidade do divino, numa escala cósmica, e do outro, a realidade nua e crua das nossas escolhas morais e o peso que elas carregam. Nossa jornada começa aqui, no Salmo 8. É um convite para a gente olhar para cima, para os céus e sentir aquela admiração profunda. Sabe, é uma visão que inspira, que fala de majestade, de poder e de uma ordem divina que parece não ter fim. E agora, olha só que interessante esse contraste. De um lado, o Salmo exalta a humanidade, nos coloca lá no alto, coroados de glória e de honra. Mas aí do outro lado, a narrativa de Gênesis chega e mostra a dura realidade do que acontece quando essa honra toda é esquecida. A gente vê a consequência extrema da falha moral. É uma tensão muito poderosa entre o nosso potencial e a nossa queda. E bem no meio dessa história de julgamento, surge um momento de drama intenso. Abraão entra no que parece ser uma negociação quase diplomática com o próprio divino, argumentando pela cidade. A questão deixa de ser só sobre punição e vira um debate sobre os limites da justiça e da misericórdia. E aí a gente chega neste número, 10. Apenas 10 pessoas justas. Era só isso que precisava para salvar a cidade inteira. O fato de não encontrarem nem esse pouquinho de gente, nossa, isso torna a destruição que vem depois ainda mais pesada, né? O ponto crucial aqui é que a responsabilidade moral de cada um tem consequências coletivas gigantescas. Ok, se o problema é a falha moral, qual seria a solução? Vamos avançar para o nosso próximo tema e ver como esses textos propõem a busca pela sabedoria como uma espécie de guia, um caminho para a proteção. O livro de Provérbios define sabedoria de um jeito bem particular. Não é só ser inteligente ou acumular fatos, não. A sabedoria é apresentada como um presente divino, um escudo mesmo, que protege ativamente quem a possui. É uma ferramenta bem prática para a vida. E esse esquema mostra direitinho como essa proteção funciona na prática. Não é algo abstrato. A sabedoria, segundo o texto, age como um verdadeiro sistema de defesa. A fonte dela é divina, a função é guardar o nosso caminho, e o resultado é a libertação de influências e ações que nos destruiriam. Agora, além dessa busca externa por sabedoria, o Sermão da Montanha nos convida a olhar para dentro. A proposta aqui é uma mudança fundamental no nosso estado interno, deixar a preocupação de lado e cultivar a confiança. Os princípios aqui são muito diretos, mas ao mesmo tempo um grande desafio, né? A proposta é uma virada de chave no foco, sair da ansiedade com as coisas do dia a dia e cultivar uma confiança fundamental em uma ordem maior. É uma disciplina mental que se encaixa perfeitamente com a sabedoria prática. Certo, com a mente protegida pela sabedoria e o coração firmado na confiança, como é que isso se traduz em ação no mundo real? Vamos ver agora como esses princípios internos se manifestam no comportamento externo. Mateus nos dá uma das metáforas mais poderosas que existem sobre interação humana. A instrução é bem clara. Antes de sair julgando ou tentando consertar os outros, o trabalho mais urgente é olhar para si. A verdadeira mudança começa de dentro para fora. E aqui chegamos ao ponto alto, ao clímax cético da nossa jornada, a famosa regra de ouro. Este é o princípio que amarra tudo, a sabedoria, a confiança, a autorreflexão. Tudo isso culmina nessa diretriz simples, mas profundamente radical para a ação. É o guia definitivo de conduta. Agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos ver como esses 4 fios, que pareciam distintos, se entrelaçam e formam um projeto de vida coeso que atravessa o tempo. Então, vamos recapitular essa jornada. A gente começou com a admiração pelo nosso potencial, lá nos Salmos. Depois, demos de cara com a gravidade das nossas falhas, em Gênesis. Em seguida, recebemos as ferramentas para nos proteger, com Provérbios. E, por fim, aprendemos a agir com um propósito, guiados pelo amor e pela autoanálise de Mateus.
Vê como tudo se encaixa? Forma um arco narrativo completo. No fim das contas, o que esses textos antigos nos oferecem não são respostas fáceis, mas sim um modelo para a gente pensar. Eles nos desafiam a equilibrar justiça com misericórdia e sabedoria com ação. E a pergunta que fica é: como a gente aplica essa tensão entre responsabilidade e compaixão nos nossos desafios de hoje? Uma questão que continua tão relevante agora quanto era há milênios.